Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Estúdio Umbaracá apresentam Rolê na Rede. Realização Umbaracá. Apoio LECA, 27º Congresso Mundial de Arquitetos e Secretaria Municipal de Cultura. Copatrocínio First RH e Shift. Patrocínio Operador Nacional do Sistema Elétrico e Estácio. Bora dar um rolê? Pessoal, bom dia, tudo bem? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês em mais um rolê. Antes de mais nada, já quero estimular a vocês e no final a gente tem aquele bate-papo bacana, gostoso, e vocês já comecem a falar, já a pensar sobre as recordações desse Rio de Janeiro, as recordações que você tem de um Rio de Janeiro que não existe mais. Pode ser do seu bairro, pode ser do carnaval, pode ser de qualquer coisa sobre o Rio de Janeiro. Vamos começar a ver um pouco sobre essa região do Rio de Janeiro, vamos ver um pouco sobre alguns pontos que destacamos para vocês. E o primeiro ponto que nós vamos destacar, efetivamente, é justamente o Palácio Monroe. Mas antes disso, quem está aqui comigo hoje, quem sempre está aqui comigo, é a professora Roberta Baltar. Roberta, bom dia. Bom dia, rolezeiros e rolezeiras. É um prazer estar aqui em mais um Rolê Carioca. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente vai falar de memória. Então, eu já convido vocês a ficarem com umas palavrinhas aí na cabeça. Memória, apagamento, preservação, patrimônio. Bastante dessas coisas a gente vai abordar hoje. É verdade, pessoal. E como diz um importante historiador, na verdade, nós temos sempre uma guerra de memórias, né? Ou seja, as sociedades, elas escolhem efetivamente o que permanece e o que se é esquecido da memória daquela sociedade, daquela cidade, daquele país, daquela localidade. E aí, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, nós vamos estabelecer aqui o que foi esquecido, o que decidiu ser destruído e o que ainda permanece abandonado, mesmo existindo. Além disso, vamos falar, como a Roberta colocou, sobre algumas tentativas de apagamento de memória. Ou seja, quando se tem um passado talvez doloroso, a gente efetivamente tenta esquecê-lo. Vamos começar, então, falando de alguns prédios que efetivamente não existem mais. E o primeiro deles, talvez um dos grandes edifícios que nós tínhamos no Rio de Janeiro, era o Palácio Monroe. O Palácio Monroe, na verdade, ele foi ele foi construído para a Exposição Internacional de 1904, em São Luís, nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, esse prédio ganhou uma série de prêmios lá mesmo nos Estados Unidos. E, por isso, ele teve uma importância muito grande. Ora, tendo sido construído em 1904 nos Estados Unidos, ele vai fazer o quê? Desmonta-se ele e traz para o Brasil. Então, em 1906, ele é remontado no Rio de Janeiro para a Conferência Pan-Americana. Ora, e quando ele é remontado no Rio de Janeiro, efetivamente, né, com todo o seu garpô, com todo o luxo que se tinha, ele é montado efetivamente ali no início da Avenida Central, da antiga Avenida Central, atual Rio Branco. Qual a importância da Rio Branco naquele momento? A Rio Branco, na verdade, é a joia da Belle Époque carioca. É junto do Palácio Monroe que nós vamos ter, por exemplo, muito próximo, né, o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, ou seja, construções que eram extremamente imponentes para aquele momento. Esse prédio foi tão importante que, inclusive, estampou a nota de R$ 200 mil daquele momento. Só que tal como N prédios aqui, a importância que ele teve é que depois da Conferência Pan-Americana, ele acaba servindo para o quê? Para ser o Senado Federal. Então, durante a República, ele foi o Senado Federal, com exceção do período entre 1937 e 1945, que efetivamente estávamos vivendo o período do Estado Novo, que ali foi, na verdade, o Tribunal Eleitoral. Ora, essa construção, então, fica ali, onde hoje é a Praça Mahatma Gandhi, desde 1906. E na década de 70,
começa a se achar, começa a se pensar que aquele prédio era demais. Era um grande elefante branco que não fazia o menor sentido estar ali. Nós tínhamos já um movimento modernista que falava: esse tipo de arte eclética eu não quero. Esse tipo de arte que mistura uma porção de estilos diferentes não é interessante. Então vamos demolir. Então, na verdade, nós tivemos uma justificativa porque o metrô passaria, nós tivemos uma justificativa dos modernistas e, na verdade, hoje, onde era o Palácio Monge, está um grande estacionamento. E é onde a gente vê a Praça Mahatma Gandhi. É isso aí, William. E nem só de prédio vai estar caracterizado esse rolê de hoje. Aí, como vocês estão vendo, a gente vai falar do gigante de aço e cimento, que era a Perimetral. Se atualmente a Perimetral está presente na nossa memória, né, por causa da sua demolição, é importante a gente pensar por que aquilo foi construído, qual a lógica, qual era o significado. Então, a Perimetral, no momento de sua construção, ela, na verdade, representava um símbolo de progresso, um símbolo do avanço tecnológico, um símbolo do avanço da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, né, e sua capacidade de construção. Ela é inspirada em outras vias que a gente tem em regiões portuárias de várias cidades do mundo, né? E realmente ela foi importante, por quê? Porque ela acabou ligando, conectando diversas outras áreas do centro, da Zona Sul. Ela conectava diretamente com o aeroporto Santos Dumont e por aí vai. Mas esse projeto, que começa a ser pensado lá em 1940, ele só sai do papel em 57 e a sua inauguração é lá na década de 60, exatamente em 1960. Isso o primeiro trecho, né? Aí o segundo trecho da Perimetral ela só vai ser completada efetivamente em 1978. Então a gente tem aí esse símbolo do progresso. Só que o progresso, a ideia de progresso, a ideia de urbanização, a ideia de transportes, ela muda, ela não é estática. Então, atualmente, teve toda uma discussão, né, de pensar outras formas de você conectar a cidade, não mais pensada para os carros e para o transporte individual, e sim para os transportes de massa, para os transportes coletivos. É dentro dessa lógica e aproveitando também a questão das Olimpíadas, a gente sediar as Olimpíadas de 2016, e aí foi pensada a derrubada da Perimetral. E não apenas a derrubada da Perimetral, a revitalização dessa área. E por que revitalizar essa área? Por que isso é importante? Porque apenas é bonito? Porque é interessante? Não. Também tem a ver com o centro. O centro já está desgastado, não tem mais para onde crescer. Então, essa área se torna, né, um oásis aí imobiliário. Né? Então, essa importância de toda a revitalização dessa área também está ligada a esses fatores. Né? Então, a gente começa a ver um novo plano viário para a Perimetral poder ser derrubada, e esse plano viário pensado justamente dentro de um contexto de urbanização, sustentabilidade e qualidade de vida. Justamente porque agora a gente não está pensando mais naquele fluxo de carros, e sim nos transportes coletivos. Mas, William, me fala que negócio é esse de pavilhão mourisco? É impressionante quando nós olhamos esse prédio, né? Aí vocês vão perguntar, onde é que fica esse prédio? Isso é nas Arábias? Não, pessoal. Na verdade, esse é o famoso pavilhão mourisco. Esse pavilhão existiu, ele foi inaugurado no Rio de Janeiro, ali, também no momento de maior efervescência da Belle Époque, ali em 1907. Aí a gente sempre, quando fala de Belle Époque, a gente fala assim, mas a Belle Époque, as construções estão no centro da cidade. Pois é, a maior parte das construções realmente estão no centro da cidade. Mas Pereira Passos e todos os que pensavam as construções do Rio de Janeiro naquele momento falaram o seguinte, ora, a gente vai construir a Avenida Beira-Mar, então tem os prédios do início da Avenida Beira-Mar, lá no centro, nós temos que ter um prédio no final da Avenida Beira-Mar, que é onde? Lá em Botafogo. Então, no final, para marcar a Avenida Beira-Mar, foi construído o Pavilhão Mourisco. O Pavilhão Mourisco era um prédio com 5 cúpulas douradas, com um interior absolutamente ornamentado. Tem ficado famoso hoje. Nós temos 2 exemplares de arquitetura parecidos hoje, que é o Instituto Oswaldo Cruz, que ficou muito conhecido esses dias na imprensa, e uma igreja que a gente tem no Meier,
que é a Imaculada Coração de Maria, que também mantém esse estilo mudo, mas que, na verdade, é um estilo eclético, porque ele agrega uma série de elementos, né? Mas ele faz lembrar a arquitetura moura. Ora, esse prédio, então, é construído para ser a marca oficial ali do final da Beira-Mar, ele vai ser um café e um restaurante. Vocês podem ver, por exemplo, as pessoas absolutamente bem vestidas para entrar nesse café. Em 34, ele sai, deixa de ser café e vira uma biblioteca infantil. Eu fico imaginando uma criança entrando aí e percebendo isso. Uau, isso é um castelo, dá, né, aquela vontade de ler, aquele interesse efetivo de ler. Em 37, efetivamente, ele vai ser... E essa biblioteca, é uma curiosidade, ela foi estimulada, inclusive, pela Cecília Meirelles. Justamente por isso, em 37, com o Estado Novo, ela vai ser fechada acusada de ter livros comunistas. E por isso ela foi fechada e vira, na verdade, apenas um prédio que servia como o quê? Como arrecadador de impostos. Esse prédio que vocês estão vendo aí é o atual Centro Empresarial Maurício, que fica no lugar onde existia o antigo, aquele belo edifício. E quando a gente olha, a gente pode ver que ele mantém mais ou menos, tenta manter a estrutura que se tinha daquele prédio, com essas torres, obviamente, sequer comparável. E aí, você que é rolezeiro, que acompanha a gente, está acostumado, né, a vir com a gente nos nossos passeios, deve estar se perguntando, mas nossa, Morro do Castelo, de novo? O Morro do Castelo ele sempre vai voltar nos nossos rolês. E por quê? O Morro do Castelo ele representa praticamente todos os períodos da nossa história mais recente. Né? A gente pode falar de Morro do Castelo começando lá na ocupação e na reivindicação das terras do Rio de Janeiro. Por quê? A ocupação ela acontecia pelos morros por duas questões essenciais. A primeira, a questão estratégica e de defesa da cidade. Né? Para você manter esse território, você instala essas fortalezas nos morros. Né? E é sempre uma fortaleza e uma igreja. Basicamente é assim. Então, no Morro do Castelo não vai ser diferente. E ele, inclusive, passa a ser a sede, a residência oficial de alguns dos governadores nesse primeiro período, né, no período colonial. Ele também vai ter uma ocupação jesuíta, inclusive, daqui a pouquinho tem uma curiosidade a respeito dessa ocupação jesuíta. Né? Então, o Morro do Castelo, e a outra questão, né, relacionada a ocupar morros, é porque se acreditava que tudo isso que a gente valoriza hoje em dia, que é a beira da praia, que é o ar marítimo, acreditava-se que trazia doenças, os famosos miasmas. Então, ocupar os morros era uma questão também de saúde. E por isso, morros como o Morro do Castelo, o Morro de São Bento e todos esses outros da região central, eles foram marcados pelas primeiras ocupações. Mas chegando ali no século XIX, final do século XIX e início do século XX, já se acredita que o morro traz também os miasmas, porque impede a circulação do vento. Então começa-se, né, toda uma movimentação para derrubar. E é um período que a gente está aí completando, acabando de coroar aquelas reformas, né, que iniciam lá com Pereira Passos. E aí derruba-se o Morro do Castelo, num empreendimento fantástico para a época, né? Ele é derrubado com jatos d'água, e diferente de muitos equipamentos que a gente está falando aqui hoje, que simplesmente foram derrubados, não tiveram nenhuma outra serventia, não foram reaproveitados, o Morro do Castelo, a lama, né, as terras, elas são aproveitadas para iniciar o aterramento do Aterro do Flamengo. Então, a gente pode perceber que alguns casos de demolições, eles têm algum outro tipo de propósito que não apenas encerrar ou botar aquele prédio, aquele equipamento, aquele morro, seja lá o que for, abaixo. Né? Tem toda uma ideia de reformular essa cidade, de reestruturar essa cidade. E a cidade do Rio de Janeiro, a gente sempre vai falar desse período das reformas urbanas, né? Que vai do final do 19 ali até o início do século 20, justamente porque a gente pensa em embelezamento, né? Uma projeção, uma mostra de poder e de, olha, aqui temos uma capital nos trópicos que é bonita, que é artística, né? E também uma questão de higienização, uma questão higienista, né? Marcada principalmente se a gente pensa revolta da vacina.
Mas é bem interessante que esses prédios que nós vimos, né, eles já não existem mais. Mas vale lembrar que nós temos também na nossa cidade prédios antigos, prédios históricos que ficaram abandonados ou que mudaram de função. Um desses exemplos é justamente a Estação Barão de Mauá. Eu tenho certeza que você já passou pela Estação Barão de Mauá, porque se você vai para Niterói, você necessariamente vai passar pela Leopoldina, pela região da Leopoldina. E a Estação Barão de Mauá, que é, ou então também conhecida como Estação Leopoldina, ela tem uma importância, por quê? Ela, na verdade, ela foi inaugurada em 1906. E ela foi inaugurada a partir de um caminho que já existia, caminho esse que foi efetivamente projetado e começado, inicializado pelo Barão de Mauá. Inclusive, uma das grandes histórias desse caminho, né, foi que Barão de Mauá deu essa pá no momento inicial da construção para Dom Pedro I dar o primeiro lance ali, fazer a primeira movimento em relação à Constituição. Dom Pedro I não gostou muito disso. Obviamente, Barão de Mauá tinha uma visão bastante industrial. Já Dom Pedro II, eu falei Dom Pedro I, não, Dom Pedro II, desculpa, ele tem uma outra visão, a ideia de que o trabalho não é para o nobre, a ideia de que o trabalho é ainda para o escravo, e daí por diante. Bom, a questão é que a estação, efetivamente, foi inaugurada em 1926 e levou o nome de Barão de Mauá justamente em homenagem ao Irineu Evangelista de Souza, né? Conhecido como Barão de Mauá. E ela funcionou durante muito tempo como um importante veio de transporte populacional, ou seja, ligava essa região até a região, por exemplo, de Meriti. E quando hoje nós vemos esse prédio, esse belíssimo prédio, ele está abandonado. Ele parou efetivamente de ser utilizado em 2002, mas, na verdade, até um pouco antes, ele fazia a ligação do trem de prata, que era o trem que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. E como nós podemos ver nas imagens, né, essa estação ficou tão abandonada que hoje, quando nós vemos o pátio dela, nós vemos aí uma série de trens, uma série de trens do bonde, por exemplo, que são os trens de Santa Teresa, né, abandonados, jogados efetivamente ao léu. E é uma pena muito grande a gente ver parte da nossa história se deteriorando de fato, né, sendo perdida aí pelo tempo e e sendo efetivamente deixada de lado. E a gente segue falando um pouquinho aí da Zona Sul. E a gente vai falar do Hotel Glória. O Hotel Glória, onde a gente tem o hotel hoje, que ainda permanece, ainda existe, era, na verdade, o Palacete John Russell. E o John Russell, ele era nada mais, nada menos que um grande empreendedor do saneamento, um empreendedor inglês do saneamento. A gente pode tentar fazer uma referência aqui. Bem próximo ao Hotel Glória, a gente ainda tem um equipamento moderníssimo, né, ao final do 19 e início do 20, de saneamento básico, uma questão importantíssima aí na cidade do Rio de Janeiro. E esse hotel ele vai ser construído em 1922 pela mesma equipe, né, pelo mesmo arquiteto que construiu o Copacabana Palace, que projetou o Copacabana Palace. Inclusive, a construção do Hotel Glória é uma iniciativa do grupo Palace, né? E quando ele é construído, ele é exuberante, ele é o primeiro, né? Vai ser o primeiro hotel 5 estrelas que a gente vai ter no Rio de Janeiro, efetivamente. E por que a gente vai construir esse hotel, né? Esse hotel luxuoso? A gente já tem Copacabana Palace, a gente já tem outros hotéis pela cidade. Esse vai ser construído, né? Justamente para comemorar, nas comemorações do centenário da independência. Então, a gente tem várias movimentações por parte da cidade de construções voltadas para esse grande evento, né? Esse prédio ele tem um estilo neoclássico, mas a gente pode ver aí, principalmente por essas imagens dessa azulejaria, né, que ele guarda elementos, sim, de outros estilos arquitetônicos, como muitas das construções dessa época, né, da cidade do Rio de Janeiro.
É uma pena porque esses azulejos que vocês viram aí, eles foram destruídos numa das reformas. Inclusive, uma dessas reformas foi denunciada, né, não foi autorizada, e por isso foi denunciada ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, né? E o Hotel Glória, ele atualmente ele já foi vendido algumas vezes, né? Sempre com a promessa de que se vai fazer alguma coisa, mas na verdade ele passa por um processo de degradação muito grande, porque ele está sem nenhuma manutenção, está apenas ali aguardando e aguardando enquanto troca de donos. Então isso ajuda a gente a pensar um pouquinho que nem toda a intervenção da iniciativa privada ela necessariamente vai ser benéfica, porque ele está se deteriorando e a gente ouve ver notícias a todo momento que vai sair, que vai alguma coisa ser feita, e embora isso não aconteça. E o interessante sobre esse hotel é que ele ficava de frente para o mar, gente. Lembra quando eu falei ali do Morro do Castelo e o início do aterramento dessa região? Ainda não tinha chegado até aí o aterramento, né? Porque o aterro do Flamengo ele é lá da década de 60. Então, essa região era de frente, esse hotel era de frente para o mar. Então, a gente pode imaginar essa exuberância, né, nesse sentido. E outra questão importante do Hotel Glória é o concurso de fantasias, que durou por 34 edições, marcando aí o Carnaval do Rio de Janeiro. E outro lugar interessante para a gente falar, que também a gente passa por ali sempre, é o Canecão. E Canecão, efetivamente, tem esse nome por conta do chopp. Aquela localidade se dizia a maior choperia do mundo. E ela foi inaugurada lá em 1967. Só que de uma choperia, ela se tornou a referência da música nacional brasileira. Tanto é que nas décadas de 60, 70, 80, 90 e o início dos anos 2000, nós temos muita gente fazendo show ali. A gente acabou de ver a imagem da Maísa, né? Daquela música, Meu Mundo Caiu, que é um dos maiores shows dela, e, na verdade, um dos shows que a lançou no sucesso nacional, foi justamente no Canecão. Mas não só ela, Cazuza, Chico Buarque, Caetano Veloso, Toquinho, Vinícius, muita gente passou pelos palcos do chamado Canecão. O Canecão, então, ele tendo sido inaugurado em 1967 como uma choperia, vai se tornar essa referência da música nacional e tanto é que na década de 70 também começam os chamados bailes da pesada, que nós podemos colocar como início do movimento funk carioca. Então, o Canecão, de fato, tem uma importância cultural muito grande para o Rio de Janeiro. E aí a gente pergunta, ora, mas o que aconteceu, então, com o Canecão, já que fazia tanto sucesso? Na verdade, a partir do início dos anos 2000, ele começa a entrar num processo muito grande de não conseguir mais ter aquela arrecadação que se tinha. Então, inicialmente, ele consegue o apoio da Petrobras, tanto é que ele muda o nome para Canecão Petrobras, só que, posteriormente, começa uma briga judicial entre os donos do Canecão e a UFRJ. Por que a UFRJ? A UFRJ, parte da UFRJ da Praia Vermelha, fica ali do lado. E esse terreno, não o prédio, mas o terreno, pertencia à UFRJ. Ou seja, acontece que, a partir de 2006, o Canecão, efetivamente, em 2010, o Canecão é fechado. Em 2016, tem um movimento muito importante chamado Ocupa Canecão, que Chico Buarque, Caetano Veloso vão lá cantar para os estudantes, na tentativa justamente de quê? De ter esse movimento, ter esse estabelecimento de volta. Atualmente, tem uma série de projetos para transformar o antigo Canecão em um centro cultural ligado à universidade. E agora a gente vai pensar um pouquinho naquilo que permanece e que a gente pode até falar que deu certo em sentido de preservação e de utilização. E o primeiro exemplar vai ser justamente o Palácio da República, Palácio do Catete, Palácio das Águias. Você escolhe o nome pelo qual você quer chamar. Mas esse prédio, né, ele, na verdade, marca o início da ocupação dessa região da Zona Sul. Quando ele é construído lá no século XIX, ainda durante o Império, ele abriga o quê? O Palácio Nova Friburgo, do Barão de Nova Friburgo.
E ele leva um tempinho considerável aí para ser construído, para ser completado, que vai de 1858 a 1866, né? Para a gente poder pensar justamente no grau de ornamentação, no investimento que foi feito em cima, né, dessa construção, desse prédio. E aí, com a queda do Império e a instauração da República, a gente começa um processo de renomear, de reutilizar e de querer apagar, se distanciar das memórias do Império. Então, esse prédio, esse belíssimo prédio, ele acaba virando, né? Ele vai desde de 1897 a 1960, ele vira tanto a residência oficial quanto o local de despacho dos presidentes da República, né? Vale lembrar que o Rio de Janeiro tem um histórico grande em ser capital do país. Então, justamente nesse período, ele vai ser ocupado dessa forma. E tem um fato curioso, né, a respeito desse prédio, que não é apenas o prédio que é tombado. O tombamento é de 1938 e ele considera o prédio e o jardim, né? E efetivamente é um jardim belíssimo. E quando a gente pensa no Museu da República, né, que passa a ser museu, na verdade, em 1960, assim que o Rio de Janeiro deixa de ser a capital e a gente tem a construção de Brasília e a capital do país vai para lá, já em 1960 ele já vira museu. E é bastante interessante a gente considerar a localização desse prédio, porque ele está no bairro do Catete, e o bairro do Catete guarda muito do casario original ali da época do Império e o início da República, né? E de que forma isso é guardado? Esses prédios, em maioria, são tombados e são preservados, porém eles são ocupados de diversas formas. O palácio ele virou museu, mas o casario em volta ele é loja, eles têm várias funções, o que mostra para a gente esse esforço a nível de preservação e utilização. Porque muitas vezes o debate é o dinheiro que se investe para fazer essa preservação. Mas esses exemplos do Catete mostram para a gente que há a possibilidade de você não apenas preservar para deixar lá intocado, mas sim preservar e utilizar essas localidades, né? Então, esse casario dessa região é bastante interessante. E esse museu, ele está coladinho em outro museu importante, que é o Museu do Folclore. Aí a gente vai entrando pela Alerj. A Alerj, na verdade, o local onde está a Alerj, ele sempre foi representativo da política do nosso país, da cidade e do país como um todo. Porque o prédio que a gente vê hoje, ele não é o primeiro que ocupou aquele espaço, né? O primeiro prédio que ocupou aquele espaço, ele foi construído lá em 1640 para abrigar os 3 vereadores da cidade, né? E qual era a função desses vereadores? Esses vereadores, eles cuidavam das finanças, basicamente, né? E a curiosidade é que havia esse cofre que chamava-se de burra e cada um dos vereadores tinha uma chave para poder abrir esse cofre. E outra coisa muito peculiar, que aí eu vou deixar para o julgamento de vocês, se é interessante ou não é interessante, é que embaixo desse prédio legislativo, esse prédio, né, institucional, a gente tinha a cadeia da cidade, conhecida como Cadeia Velha. Então, eu vou deixar a piada para vocês mesmos completarem. E nessa Cadeia Velha, né, foi onde ficou Tiradentes, preso até a execução, até sua execução, no caso. E essas imagens que a gente está vendo aí já são do Palácio Tiradentes, tal qual a gente conhece hoje. Esse prédio que foi, depois da demolição, né, do antigo, foi inaugurado em 1926 e ele o estilo também eclético, né? Ele tem diversos estilos dentro dele, mas ele, durante o Estado Novo, lá de 37 a 45, ele deixa de ser, né, a Câmara dos Vereadores e ele passa a ser o Ministério da Justiça e o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, esse momento da inauguração que a gente está vendo aí é bastante legal a gente dar uma olhada e pensar no seguinte: é a casa do povo, mas onde é que está o povo? O povo está na rua e do outro lado da rua. O povo nem na escadaria da casa do povo pôde ficar, né? E aí a gente vai continuando pensando aqui sobre esse prédio, ele marcou vários momentos da nossa política. Por exemplo, a assinatura da Lei Áurea foi nesse prédio, foi nessa localidade.
A gente pensa também aqui sobre as questões do Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro era a capital do país, depois de Rio de Janeiro vira um município neutro, que na verdade é a mesma função que o Distrito Federal tem atualmente, que é um município, mas que na verdade tem status de estado. Então ele começa a abrigar, depois, né, a partir de 1960, a ALEG, e a partir de 1975, com a unificação do estado da Guanabara, ele vira a Alerj, tal qual a gente conhece hoje. É verdade, é um belo prédio. E muito interessante também desse prédio é que justamente nessa sala a gente pode ver uma cúpula de vidro, né? O que marca aí a imponência da obra, a imponência desse prédio e a beleza dele. Tem um painel também belíssimo ali, que normalmente, quando a gente está vendo os jornais, inclusive, sempre mostra esses painéis. E ainda hoje é um local de manifestações políticas, né? Posto justamente que é onde estão os deputados estaduais. E é onde a gente precisa estar, onde o povo precisa estar para aí requerer e fazer suas manifestações. Outra localidade também muito interessante, um dos prédios mais antigos da cidade, diga-se de passagem, é esse prédio que você está vendo, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E tem uma história ótima desse prédio. Na verdade, desde muito tempo, lá no século XIX, decidiu-se criar a nova Sé do Rio de Janeiro, né? Que é uma igreja. Ora, então se mandava, pedia esse dinheiro de Portugal para construir a Sé aqui. E se mandava dinheiro, se mandava dinheiro, se mandava dinheiro. De repente, quando a família real vem para cá, em 1808, Dom João quer ver a Sé, que eles mandaram tanto dinheiro, né? Só que na Sé só tem efetivamente as fundações. É efetivamente uma obra de igreja que eles ficaram quase um século mandando, enviando dinheiro e ela não estava pronta. Ah, mas aí não tinha jeito. Com a necessidade de você ter prédios políticos administrativos, esse prédio foi construído e começou efetivamente a funcionar em 1812 como uma Academia Real Militar. O interessante desse prédio é que quando você entra justamente, você se depara com um pátio e efetivamente parece que você está indo ao altar. Ele tem inclusive uma parte mais alta, porque as fundações do prédio eram justamente para ser a Sé, era justamente para ser igreja. Bom, mas funcionando como Academia Real Militar, ele vai funcionar de 1812 a 1858. E a Academia Real Militar, ela fazia os trabalhos de engenharia, ela fazia, que era responsabilidade naquele momento do Exército. Depois, lá em 1874, ela vai se tornar a Escola Politécnica e depois a Escola de Engenharia. E só na década de 60, aí já durante o regime militar, que se concentram ali os cursos de ciências humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o IFIX, ele acaba tendo o quê? Os cursos de História, Filosofia e Ciências Sociais. Naquele momento, era interessante e importante eu ter esses alunos de Ciências Humanas todos juntos. E essa, inclusive, é uma das bibliotecas, que é a Biblioteca Marina São Paulo de Vasconcelos, mais modernas e mais atualizadas do Brasil. Ela foi efetivamente, porque inclusive ela pega tudo que era da antiga Universidade do Brasil, né, a atual UFRJ, ela foi reconstruída construída dentro desse prédio, né, aproveitando as paredes antigas, numa adaptação fantástica, e hoje e ela é aberta, né, tirando esse momento de pandemia, mas qualquer um efetivamente pode consultar. Esse prédio fica no Largo de São Francisco, ali no centro da cidade, próximo à Praça Tiradentes, atrás da Praça Tiradentes. E, na sequência, a gente vai pensar aí um pouco sobre as memórias apagadas. E quem está acompanhando a gente no Rolê na Rede vai se lembrar, e olhando Cais do Valongo, vai se lembrar justamente do nosso rolê Pequena África. E aí, uns dados interessantes sobre Cais do Valongo. O Cais do Valongo ele ficou desaparecido, né? Sabia-se que existia um Cais do Valongo, mas não se tinha noção da onde. Né? E aí, em 2011, com as obras do Porto Maravilha, descobriu-se o Cais do Valongo. Só que o Cais do Valongo não é apenas o Cais do Valongo, ele também é o Cais da Imperatriz. E por quê? Isso já mostra para a gente aí o caminho, essa ideia que a gente está pensando de apagamento durante o próprio período da escravidão negra no Brasil, que é, inicialmente, o Cais do Valongo recebe os cisnes negros escravizados, né? Eles vão ser
distribuídos e vendidos a partir dali, mas, em algum momento, precisa-se receber a Teresa Cristina, a imperatriz. E, nesse momento, se aterra esse cais e se constrói um cais pomposo, o cais da imperatriz. E aí, para que a gente faz isso? Por que tem esse aterramento? Porque a escravidão ela passou a precisar ser escondida, ser apagada. Não é isso, William? De fato, o Brasil tem um problema sério com o seu passado. Tem cicatrizes profundas no seu passado, né? E a ideia de apagamento, de mudança de passado, ela é muito presente. E isso faz lembrar uma história muito conhecida na nossa sociedade, que foi quando o Rui Barbosa, lá no século 1890, ele decide queimar todos os documentos relativos à escravidão, mais especificamente, todos os documentos a respeito de escravos, a relação aduaneira de escravos chegados no Rio de Janeiro. Qual era a justificativa de Rui Barbosa? Era que, se ele queimasse aquilo tudo, os proprietários, após a abolição, não poderiam requerer do Estado nenhum tipo de indenização. Mas, na verdade, quando ele faz isso, apaga também grande parte da história do país, apaga parte da história das pessoas que vivenciaram, que estavam naquela situação. E aí temos outros que a gente pode bater um papo daqui a pouquinho, mas temos outros momentos de esquecimento ou tentativa de apagamento. Isso é tão forte que até hoje nós não temos o Museu da Escravidão, por exemplo, no país, nem o Museu da Ditadura. E essas coisas são importantes justamente para a gente para nos reconciliarmos com o nosso passado. E isso é muito comum em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um Museu da Escravidão. Na Alemanha, você tem o Museu do Holocausto. Isso não é uma questão comemorativa, isso é uma questão de, efetivamente, uma forma de você lidar com o seu passado e lembrar do seu passado, justamente para que a gente possa ter um futuro diferente. E esse Cais do Valongo ele é um sítio arqueológico atualmente importantíssimo, inclusive que virou Patrimônio Mundial da Unesco agora em 2018. Então, é mais um movimento aí para a gente ver se consegue mudar essa questão, né? Ver se a gente consegue ter um museu da escravidão, ver se a gente consegue trabalhar com essas questões. E, pessoal, a gente se encontra daqui a pouquinho no nosso bate-papo. Não saia daí não, aguarde. Teve gente que escreveu aqui no chat e eu estou querendo ler. Achei, consegui. É um absurdo não termos o Museu da Escravidão, também acho, enfim. É aquilo, a gente tem uma grande dívida com o nosso passado, Brasil, de forma geral, né? Em vários aspectos, e que a gente está aqui para isso, a gente está aqui justamente para lembrar, para fazer a diferença, né? Eu acho que alguém perguntou onde é esse prédio, eu acho que estava perguntando do IFIX, né? O IFIX fica ali no Largo de São Francisco, próximo à Praça Tiradentes, como eu falei. E tem uma coisa muito curiosa, uma outra historinha muito curiosa nesse momento, porque as pedras que eram para ser construídas a Sé, elas acabaram construindo o Teatro João Caetano. Não esse João Caetano que existe ali, porque o antigo pegou fogo, ele fica mais ou menos no mesmo lugar, mas o antigo pegou fogo. As pedras que foram construídas, o primeiro João Caetano, foram as pedras que eram para ter sido construídas a Sé. E o João Caetano pegou fogo, acho que 3 ou 4 vezes. E foi muito engraçado, porque tinha uma historinha na cidade de que o teatro era amaldiçoado porque as pedras eram santas, porque era para ter sido construída a igreja, e foi construir lá uma casa de espetáculo que tinham moças, mulheres, e daí por diante. Não era muito bem visto. E a gente tem várias historinhas, várias anedotas, né, sobre momentos da nossa história. Quando a gente estava pensando ali, trabalhando com o Morro do Castelo, pela ocupação jesuítica no Morro do Castelo, e os jesuítas eles tinham efetivamente um patrimônio vasto, né, uma grande riqueza, era catalogado, existem documentos que comprovam isso, criou-se essa lenda de caçar o tesouro dos jesuítas, porque eles são expulsos, né? Então, depois da expulsão dos jesuítas,
antes mesmo da tentativa de demolir o Morro do Castelo, as pessoas buscavam incessantemente, só que ninguém achou, efetivamente, só acharam uma cruz de ouro. Também valia absurdos, né? Porque era uma cruz de ouro, maciço e tudo mais. Mas procuravam-se baús, né? A gente tem o registro documental desse tesouro jesuíta que não foi encontrado. Aí a gente acabou encontrando uma cruz só apenas, mas durante muito tempo realizavam-se caças ao tesouro, né? Cavando e escavando pelo Morro do Castelo. Fazer um comentário? Tudo Por bem? favor, Alice. Claro, Tudo bom bem? dia. Não, é sobre o Rui Barbosa. Eu sempre ouvi essa história, mas pela metade. Você contou até o fim. Você falou, Rui Barbosa queimou tudo. Mas, no fim, ele tinha boa intenção. O resultado foi péssimo, mas ele... Ele era ministro da Economia. Não, que todo mundo falava, ele queimou tudo para fingir que não houve escravidão no Brasil e tal, para apagar o nosso passado. Mas não foi bem isso, então, pelo que você falou. Ele era ministro da Economia na época, né? E a ideia era justamente que o Estado não tivesse que pagar indenizações. Porque teve uma grande discussão à época da abolição, que era a questão, olha, como é que o Estado pode efetivamente tirar de você a ideia de um bem que seria privado, né? Porque você comprou. Então, acreditava-se que começaria uma grande onda de reivindicações para indenizatórias. E aí a motivação dele, pelo menos todos os escritos, era queimar-se justamente para não ter que pagar absolutamente nada. Mas quando você queima documento, quando você elimina documento, você apaga passado, você perdeu, por exemplo, o registro de milhares de pessoas que chegaram aqui e sumiram. E aí você fica sem esses registros, né? Bom dia. Outro apagamento importante que eu considero também não é no período colonial, mas é da transição do período imperial para o período republicano, que foi a Praça 15, que era o Paço Imperial, onde havia o Palácio Imperial e que foi transformado em agência de correios, né? Se tornou um mero elemento burocrático. E ali mesmo, naquela região, ali no Arco do Teles, que era o arquivo do Senado, que também sofreu um incêndio criminoso, que era onde tinha o registro de documentos de posses de terras naquela época, ainda aí no século XVIII, XIX, por aí. Então, as pessoas perderam o registro das suas propriedades devido a esse incêndio, também muito suspeito, né? Esse incêndio é bastante conhecido, bastante famoso, né? Justamente por ter a disca grande, quando não ficou nada aprovado, mas, enfim, é aquela coisa que não é aprovada, mas a probabilidade era muito, muito grande de ter sido criminoso, justamente por conta da questão de terras no Rio de Janeiro. É verdade. E é uma tentativa, sem dúvida alguma, de apagamento. Tem uma outra que é muito interessante, que eu gosto sempre de falar, até porque eu trabalhei com isso, quando a gente pega, por exemplo, o que a gente fala, no sentido como alguns momentos históricos eles acabam sendo modificados. Quem viveu o período de 64 era ensinado nas escolas, por exemplo, o nome de Revolução de 64. E isso foi ensinado, por exemplo, até a década de 80. Com a abertura, a gente começa, os estudos, né, começa-se a falar golpe de 64. Depois se fala golpe militar de 64. E, atualmente, a historiografia, por exemplo, ela trabalha com golpe civil-militar, óbvio, de 64. E aí, por que tem essas mudanças? Quando a gente fala de guerra de memórias, a gente está falando de disputas, né? Então, assim, quando você tinha, naquele momento, o grupo vencedor que deu o golpe no poder, queria se demonstrar alguma coisa, queria se passar uma determinada realidade. Posteriormente, com a abertura, você tem uma outra lógica e uma outra visão, inclusive, da realidade da historiografia, e também é modificada. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque seja queimando, seja essa construção, né, ela acaba criando uma história quase que paralela, né? Porque você acaba modificando tanto, seja por
E história não é para isso, né? A ideia de museu que o William estava falando, por exemplo, ele é justamente, não é para você escolher os aspectos da sua história que lhe interessam. É para a gente, inclusive, ter o compromisso de expor o que é mais vergonhoso, né? Tirar o exemplo aí, Alemanha e o Museu do Holocausto. Não criou-se o Museu do Holocausto porque é legal, porque é confortável. A ideia é justamente que seja desconfortável, porque se você nega, né, se você não assume também que é de negativo, que foi horroroso, a gente tem grande tendência a minimizar, porque de acordo com o tempo, como vai passando, quando você não toca nesse tipo de assunto, a tendência é você naturalizar certos eventos, e isso é bastante perigoso, né? Maravilha, gente. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu. A caçada aos ratos no início da República, no centro da cidade, em um momento de modernização e epidemias, é bem curioso também. Falou a Carolina Maia. Eu concordo, eu adoro esse período também. Eu particularmente gosto muito do período da Belle Époque carioca. E para quem não lembra, a caçada aos ratos tem uma coisa muito curiosa, né? Tem um filme que eu gosto muito chamado Sonhos Tropicais. É um filme nacional falando desse momento. Quem não viu, vale a pena ver. Mas esse caçada que a Carolina está falando, caçada aos ratos, vocês sabiam que tinha gente que, justamente porque o Estado começou a pagar se você levasse ratos, né, na tentativa de acabar, enfim, que a população se cotizasse para acabar com aquela praga, as pessoas começaram a criar ratos. Então, se criava ratos e se levava ratos bem gordos, bem gordinhos, para justamente você receber uma grana do Estado. Isso é real. Mandaram uma pergunta aqui pelo Facebook, gente, vou ler para vocês. A Ângela Vitório, pelo Facebook, falou: sugiro fazer um movimento através de petição pública para a criação do Museu da Escravidão. Esse movimento de criação do Museu da Escravidão, ele já existe, já é bem antigo. E principalmente quando a gente pensa aí, foi bastante intensificado com a descoberta do Cais do Valongo e também com uma outra localidade que é uma das histórias que eu acho mais fantásticas, assim, é fantástica porque é absurda, que é o Instituto Pretos Novos, que é o Museu dos Pretos Novos, que aquela região ali que a gente chama de Pequena África, a gente sabe, é sabido que tem, que a gente vai encontrar, é possível encontrar ossada, mas não quer dizer que você saiba efetivamente onde procurar. E aí uma pessoa comprou uma casa, feliz da vida, foi fazer a reforma e achou ossadas. Só que a gente teve a sorte dessa pessoa não pegar, jogar fora, construir a casa e vida que segue. Não. Tomou para si a responsabilidade e acabou virando esse museu, né? Então, a partir desse museu, e na proximidade desse museu, a gente tem também o Instituto José Bonifácio. O Instituto José Bonifácio, inclusive, teve já alguns eventos de recuperação de peças religiosas, porque a gente teve uma perseguição, a gente ainda tem, mas não da mesma forma, mas uma perseguição muito grande às religiões de matriz africana. Então, nas batidas policiais, o que acontecia? Se levava para ele como evidência. Então, a gente ainda tem muito desses resquícios, né, que não voltaram para as pessoas, porque tem todo um debate de vai voltar para quem vai ter a propriedade dessas coisas. Então, tudo isso acaba ligado a esse movimento de um museu da escravidão, que acaba sendo não apenas a tentativa de um museu da escravidão, mas um museu da cultura negra mesmo no Brasil, né? Existe esse movimento. Eu acho que a gente pode procurar, inclusive, essas iniciativas que já existem para apoiá-las, porque aquela região ela é marcada por isso, né? Essas instituições que acabaram se erguendo ali, elas já estão preocupadas, elas já estão à frente. Até a própria questão da Unesco com o Cais do Valongo, né, é bastante recente e é fruto muito dessas lutas dessas pessoas que estão à frente desse. Roberta, eu ouvi falar algumas vezes sobre uma ideia de pegar aquele armazém lá do Cais, lá o Armazém Dom Pedro, né, que fica do lado do Cais do Valongo, e transformar no Museu da Memória Africana. E tinha um impasse porque esse museu estava sendo usado, esse espaço estava sendo usado pelo pessoal do Fome Zero. Eu não sei se chegaram a algum acordo, você tem alguma notícia?
Olha, até a nossa pesquisa para o Rolé Pequena África não tinha ainda chegado a uma conclusão, ainda mais que as negociações de qualquer coisa desde o início da pandemia, né, como tudo muito estagnado. Então, a última informação que a gente tem foi dessa pesquisa da Pequena África, que ainda não tinha, não. E esse prédio, se eu não me engano, tem um outro debate em relação a ele, que justifica aí a não quererem ceder para essa utilização, porque ele foi já descaracterizado. Então, alega-se que que pode ter outra função, justamente porque, arquitetonicamente falando, ele não é original, ele não guarda tanto do original assim para ser reivindicado. Então, a gente tem várias problemáticas que dificultam justamente esse debate e a decisão do que vai se fazer com o prédio, quem vai ficar efetivamente. Tem duas coisas legais. A primeira, deixa eu ver aqui, que mandaram para a gente do Facebook, deixa eu ver aqui, Luciana Peixoto. A Luciana Peixoto tem 9 anos, gente, está assistindo a gente e está falando, né? Caraca, como a gente antes aceitava tudo isso desumano, que é a questão da escravidão. E legal que ela está dizendo que está estudando isso sobre o caso do Valongo. E um comentário do André, deixa eu ver aqui, peraí, cadê? Calma, gente. Um comentário do André falando do edifício à noite. É verdade, o edifício à noite também está abandonado. E hoje o centro da cidade está sofrendo um problema sério, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias dizendo que 1 em cada 3 edifícios do centro da cidade está vazio, né? O centro da cidade já vinha sofrendo um esvaziamento muito grande, mas com a pandemia, início da pandemia, é desolador você ir ao centro da cidade. Eu gosto muito do centro da cidade, sempre gostei. Sempre não, mas durante boa parte da minha vida morei no centro da cidade. E eu acho uma região fantástica. A gente tem agora alguns projetos, enfim, falta aí à frente, mas justamente de tentativa de moradia, de criar mais moradias no centro da cidade, porque, de fato, é uma tentativa de fazer do centro uma Avenida Paulista. A ideia de Avenida Paulista, por exemplo, você tem prédios tanto residenciais quanto comerciais. E porque o centro, na verdade, ele tem ele reúne ali uma quantidade muito grande de serviços, de comércio e daí por diante. Então, a tentativa agora que está se discutindo é justamente a ideia de você fazer o centro da cidade ser efetivamente um lugar de negócios, mas também um lugar de moradia. Tomara que dê certo. Deixa eu ver aqui qual é o nome da pessoa. Acho que foi o mesmo. O André também falou que o desaparecimento da Praça 11 também acabou com parte da memória da cultura negra. E é legal é legal não que é péssimo, né, gente, desaparecimento, mas o legal é a gente refletir, pensar um pouco sobre isso, porque a gente tem alguns tipos de perda que é acidental, porque é meio que a partir da estupidez ou da falta de valorização dentro da ideia de patrimônio, mas a gente também tem aquela que é aquele abandono, sabe, quando você larga de mão o edifício à noite, que nem você falou, é meio que uma coisa dessa, porque a região ali, em regiões que são valiosas, né, em termos de imobiliários, acaba-se que alguém compra simplesmente para que ninguém mais possa comprar, né? E aí se tem esses movimentos de vai fazer, vai revitalizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e muitas vezes a ideia é deixar degradar mesmo, né? Porque depois que já está num grau de degradação tão grande, não tem mais escolha a não ser demolir, porque já descaracterizou, ou invadiram, ou deu infiltração pela falta de manutenção e tudo isso. Então, às vezes, a gente fica nessas de não se preserva, mas às vezes é um projeto mesmo, né? É bom a gente, às vezes, tentar ficar atento, que acaba sendo um projeto. Você largar de mão, né? Fingir que não está vendo aquele monumento, aquele prédio, aquela instalação, seja lá o que for, porque acaba sendo lucrativo futuramente, de alguma forma. Mas o André falou do edifício à noite, falou da Rádio Nacional. É interessante, André. Uma das coisas que a gente vai lembrar, né, das cantoras, não é da minha época, mas certamente é da época de muita gente que está assistindo, a época das cantoras de rádio, né, que efetivamente era um verdadeiro fla-flu ali na frente, né,
entre as cantoras, entre as torcidas das cantoras. Essa parte desse Rio de Janeiro eu gosto bastante de pensar, relembrar, estudar. E é uma coisa que já, enfim, a modernidade faz com que a gente mude também gostos e predileções. É absolutamente normal, né? A ideia de avanço. Aí então, peraí. Peraí. Você pode ler. Tá. A Carolina falou aqui que na Alemanha tem muitos memoriais para grupos sociais vitimados pelo Holocausto, para ciganos, gays, negros. Aí ela está fazendo uma pergunta para a gente. Vocês acreditam que o caminho dos memoriais pode crescer o debate e a conscientização na sociedade e até impulsionar o museu? Olha, eu vou dizer que sem dúvidas, porque eu acho que é o único caminho, é meio que o nosso recorte para esse rolê, meio que foi pensando justamente nisso, né? Na gente tentar preservar, entender que patrimônio, entender que museu, né? Ele tem que fazer parte da nossa vida, ele tem que fazer parte da sociedade, a sociedade deve abraçar, porque é a nossa história. E a gente não pode escolher que parte da nossa história a gente quer aceitar ou não, porque aconteceu. Então, quando a gente faz esse tipo de iniciativa, né, que traga de volta, que toque na ferida, sem dúvida, a tendência é que funcione, sim. E acho que foi o Vitor que falou, além da perseguição às religiões de matriz africana, aos sambistas. Na verdade, a gente teve uma perseguição à população negra, teve não, né? Ainda se tem, né? É muito grande na nossa sociedade. E eu concordo, né? Eu acho que quando a gente pensa em centros de memória, etc. e tal, avança-se sim, até porque normalmente os centros, seja museus ou centros de memórias, eles acabam fazendo pesquisa também. Pesquisa no entendimento, no sentido de você ter uma percepção melhor do passado, aprofundar o que foi esse passado nosso. Então, eu acredito. Tem uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe da perseguição das religiões de matriz africana, que é o seguinte, que tanto é que várias peças foram, que agora foram liberadas, né, mas ficou praticamente 100 anos na polícia do Rio de Janeiro, é que lá no início do século, né, com a Constituição de 1891, você tinha o livre credo, né? Só que para você fazer a perseguição às religiões de matriz africana, você colocava a saúde pública, dizendo que como essas religiões tinham sacrifício de animal, então a saúde pública ia com a polícia atrás e prendia tanto as pessoas quanto os elementos religiosos que se tinha na localidade. Curioso, né? E também, se não me engano, tinha, nos períodos que a perseguição não era o culto religioso, mas era o samba, tinha as formas de escapar disso. Se a polícia batesse e a proibição da época fosse em relação ao samba, dizia-se que era um culto religioso, e vice-versa, porque eram as formas ali de burlar, né, justamente essa fiscalização da polícia. Então, se estava proibido o samba, dizia-se que era culto religioso. Se estava proibido o culto religioso, dizia-se que era o samba, justamente por causa do instrumental, né? Então, é um detalhe bastante interessante se a gente vai pensar aí nas formas de resistência. Eu esqueço de ligar o meu microfone. E, pessoal, mais alguma questão, dúvida que vocês queiram tirar, um papo que vocês queiram bater, fala com a gente. Eu tenho que perguntar à Gabi se ela vai querer tirar uma foto. Gabi, fala com a gente. Cadê a Gabi? Bom dia! Com certeza eu vou querer tirar aquela foto maravilhosa. Então, pessoal, quem puder, abre a câmera, porque a gente sempre tenta fazer isso, tirar aquela foto e a Gabi vai lá, faz aquela composição que fica bonita e depois a gente fica aparecendo lá no Facebook, no Instagram e nas redes sociais do Rolê Carioca. É isso aí, ô mãe, abre a câmera. E o Vitor falou aqui das tias baianas que faziam esse drible. Ô, Vitor, eu não sei se você chegou a participar do Rolê Pequena África, mas dá uma olhadinha lá no canal do YouTube do Rolê Carioca, que tá lá.
né, a gente falou bastante sobre essas questões. A gente teve um recortezinho específico sobre Seata, né? Foi muito interessante. Foi um dos rolês mais divertidos, mais interessantes de fazer, mais gostosos, assim. Gente, é outra coisa, né? Que para quem está chegando, para quem não conhecia, nós temos os rolés virtuais, rolé na rede. Do ano passado, tanto os do ano passado quanto os que já fizemos esse ano, eles estão todos disponíveis nas redes do rolé. Dá para dar uma olhada lá, que tem coisa muito bacana, muito legal. E aí, todo mundo sorrindo? Todo mundo sorrindo. A minha mãe não abriu a câmera ainda. Todo mundo bonito. Que bom vocês aqui. Então, minha gente. Pessoal. Oi. Fala, Gabi. 27 de junho teremos o próximo passeio, um bem especial, um bem diferente. Aguardem. Esperamos por vocês no último domingo de junho. Eu já vou fazer uma fofoca, dar um spoiler que a gente vai flanar pelo Rio de Janeiro. Qual será o tema? Será que alguém mata aí com essa dica do William? Quem souber, comenta aí. Vamos ver se alguém acerta. Dica spoiler. Vamos fazer um bolão. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês essa manhã. Obrigado pela presença de vocês. No dia 27 temos outros, aguardamos vocês, tá bom? Gente, foi um prazer participar de mais desse rolê. Espero vocês todos no próximo e nos próximos, né? Que a gente tem rolê o ano inteiro. Beleza, pessoal. Beijo a todos. Tchau, gente. Obrigado. Ótimo domingo a todos. Tchau, pessoal. Tchau.